123 Podcast. Fiquei sabendo aí que o filme do Rei Leão foi importante. Foi, porque o Rei Leão ele estreou em 94, quando eu tinha 5 anos também. E eu lembro que eu ganhei um vinil do filme do Rei Leão, só que o vinil era em inglês. E eu era viciado em Rei Leão, eu fui 6 vezes no cinema assistir Rei Leão. E, nossa, eu fiquei encantado, né? Pequeno, tudo. Você tinha tinha tudo do Rei Leão. Também, tinha fita verde. Fita verde, você lembra disso? Eu lembro da Tinha fita verde. roupa do Rei Leão, eu virei fanático do Rei Leão. E eu ganhei esse disco. E eu tava acabando de começar a tocar piano também, ouvi o disco direto, e quando acabava as músicas do Rei Leão, começava uma outra versão das músicas, cantada por uma outra pessoa que eu não sabia quem era, mas era muito bom, assim, também. E quem que é esse cara que canta, né? E aí, mais pra frente, eu fui crescendo, eu fui vendo que esse cara era o Elton John, que compôs toda a trilha sonora de Rei Leão. E eu, como pianista, cantando rock, cada vez mais fui me envolvendo e, né, tendo essa referência pra mim. Foi influenciando. Total. O piano, assim, é um instrumento, é o seu instrumento de formação, mas você toca outros instrumentos também? Arranha? Arranho, mas nada demais, assim. Porque assim, o violão... Arranho, mas melhor não ouvir. Não gosto. A gente fala assim, o violão é um instrumento assim, que a gente vê mais pessoas tocando, Sim. né? O piano já é um instrumento que a gente não vê tanta gente tocando Sim. assim. Né? É porque eu acho que ele é mais clássico, então assim, pessoas que tocam piano, elas tendem a ir para esse lado mais clássico mesmo, de tocar, porque quando você começa a aprender piano, você começa a aprender Chopin, Beethoven, Mozart, e você acaba adquirindo uma destreza assim, para tocar mesmo esse tipo de música. E no rock não é uma coisa muito marcante, assim. E quem gosta dessas músicas mais pop, rock, acaba indo pro violão mesmo, que daí pode tocar os Legião Urbana, Capital Inicial, na escola, vai crescendo, tocando. E o piano é mais contido mesmo, né? Mais em casa, o pessoal toca lá quietinha. Então eu acho que é mais por isso que ele não é tão... Você falou algo interessante, popular, assim, porque o violão a gente leva pra qualquer lugar, né? Exatamente. O piano não dá pra carregar nas costas. Né? O teclado ainda veio para ajudar, porque você liga na força ali e vai, Sim, né? Mas... e que nem o meu teclado, que ele não sai som dele. Então eu posso ligar aqui que não vai acontecer nada. O violão está funcionando, independente de onde ele estiver. Não depende de energia, não depende de caixa de som. E ele é mais popular. E até para comprar um violão, acho que é mais fácil, mais acessível, mais né? acessível. Então, acho que isso faz grande parte desse processo. E o Elton John, assim, a gente sabe que interpretar, como eu falei no começo, interpretar o Elton John não é para qualquer um, né? Não é. E como que foi, assim, esse processo de aprendizado do Elton John? Porque eu creio que você, por mais que gostasse, teve que entrar, assim, aprofundar nas técnicas, tanto no teclado, no piano, no caso, como na parte vocal também do Elton John, para tentar se assemelhar. E a gente percebe também que o seu Elton John pega bem a fase mais jovem do Elton John, né? Dos anos 70. Que ele tinha... A gente percebe até uma mudança de voz do Elton John, total, né? total. Com esse tempo, tudo. Elton John é uma coisa que eu falei, eu cresci tocando Elton John, mas a princípio pra mim era uma coisa que eu não faria, assim, era uma coisa muito longe, muito difícil, eu sou muito crítico, sabe, com essas coisas, eu fico com muito receio de fazer e não ser bom o suficiente, não fazer jus ao ídolo, ao artista, e eu fui deixando passar. Em 2012 eu tive esse negócio, eu quero fazer Elton John, vou fazer Elton John. Mas acabou que minha vida começou a arrumar para outras coisas, eu entrei para These Days, Bon Jovi cover, eu tocava em uma Beatles cover, eu tocava numa Queen cover, eu fui arrumando assim em covers, e acabou que essa ideia se dissipou, não tive tempo de continuar, e foi passando. Com a pandemia, tudo parou. Eu já não tocava mais em todas as bandas, fiquei só com a These Days também. Então... Quando tudo parou, reacendeu aquela vontade de, putz, cara, e se eu conseguisse pegar agora para estudar, para fazer acontecer, porque sempre foi um grande sonho mesmo fazer, né? E em março do ano passado eu comecei a estudar, ver como que eram as coisas, pegar esse jeito de tocar do Elton John, que não é fácil. Inclusive, ao longo da carreira, ele aprendeu ou desenvolveu outras formas de tocar. A voz é uma coisa muito complicada quando fala de Elton John, porque... a voz dele hoje em dia, ou depois até dos anos 90, assim mesmo, para a voz dos anos 70 é uma coisa totalmente diferente. Assim, ele tinha um timbre nos anos 60 e 70 e outro timbre no final de 80, 90. Então, que caminho seguir, que
que jeito que eu toco. Então é todo um processo de estudar, de ver qual combina mais, qual encaixa mais com o perfil. E nesse meio tempo veio o filme do Elton John também, que acendeu aquela coisa, você fala, putz, cara, é esse cara que eu vou fazer, sabe? É essa fase, é o ano 70, é o que eu acho que eu tenho mais facilidade, que eu mais gosto, que eu sempre ouvi, é a voz clássica dos álbuns. E aí eu fiz acontecer mesmo, e agora eu tô com esse processo e com o espetáculo que vai estrear agora no final de novembro. Que legal. Ou a estreia vai ser aonde? Vai ser no Teatro Bradesco, Poxa, em São Paulo. Que legal. Estrear mesmo. Estrear com Era pra ter sido o show já no dia 16 de julho, Eu mas vi. por causa da pandemia acabou postergando para 25 de novembro agora. Que legal, cara. Tá ansioso? Tô. Demais. Então a gente preparou um espetáculo muito legal. Com Assim. banda e tudo. Com banda, iluminação igual a do show dele, telões iguais, então figurino, eu tô com vários figurinos dos anos 70, um monte de óculos diferentes, então eu tô me divertindo fazendo. Assista a mais vídeos como este em nossas redes sociais. Acesse, se inscreva, curta e compartilhe. 123 Podcast.